Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez à nossa avaliação de um mês ao volante aqui no canal do Best Cars. Mais uma vez viemos aqui na NZ Centro Automotivo, especializada em ABS, airbag, tudo que é eletrônico no carro, ar-condicionado e mecânica em geral. Hoje estamos aqui com o Nissan Kicks, modelo SV com a transmissão CVT e vamos dar um pente fino aqui na parte técnica dele. Falando da carroceria, da parte de construção, tanto da carroceria como acabamento geral, o carro tem uma boa construção, ele não tem grandes espaços, o carro é todo alinhado, a carroceria no geral é toda alinhada. Oferece também alguns acessórios de fábrica, como o próprio rack em cima, já fornecido pela Nissan como acessório original da marca Thule, que eu consigo fixar ele no ponto certinho na canaleta original do carro. Outro acessório também original de fábrica disponibilizado nessa versão foi a saia lateral, que mesmo assim garante um bom vão livre, bem como a moldura no para-choque frontal para dar destaque à cor preta, que mesmo sendo realçada permite um grande vão livre, evitando qualquer batida em lombada, guia, etc. Bem útil, bem acertadinho a altura de suspensão. E questão do projeto de carroceria aqui abrindo o capô, uma coisa que chama atenção logo que se abre é que a hastezinha que segura o capô é junto ao capô, não a carroceria. O que tem de mais nisso? A questão é que o calor sobe e a hora que você vai pegar a hastezinha tem que pegar bem no ponto onde tem a borrachinha, senão você queima a mão se o motor estiver quente. Já quando se abre o capô, se vê um pouquinho da herança do Nissan March. Por exemplo, é interessante que as longarinas principais, que nem a gente viu tanto no Civic quanto no Polo, a gente tem as longarinas superiores aqui, mas elas não são tão largas quanto o carro. E o paralama em si é que dá aquela alargada na carroceria total, criando esse vão. Outro ponto que chama atenção é que a parte frontal, onde eu seguro o radiador, onde eu tenho toda a frente do carro fixa, ela é bem baixa. Geralmente se faz ao contrário, faz essa travessa alta e o capô apoia nela. Nesse caso aqui ela é baixa e o capô é estampado de uma forma um tanto quanto curiosa. Não sei se tem alguma influência na parte de crash ou mesmo só para tampar esse vão, que você diminui também o quanto de ar passa por dentro do motor. Mas o que chama atenção, principalmente pelo preço do carro, na construção geral da carroceria quando você abre, é que partes não visíveis externas, elas não são pintadas na cor da carroceria, só com a tinta de fundo, só com prime, para não haver corrosão. Desaponta um pouquinho, levando em conta o preço do carro, poderia ter um refinamento melhor nesse aspecto. Já olhando no motor em si, tanto a parte de motor e transmissão, não há grandes feitos. É um motor até de tecnologia já mais antiga, 1.6, 16 válvulas, não produz muita potência, mas quando ele trabalha em conjunto com a CVT, ele produz um bom desempenho, aliado ao peso baixo do carro e também um consumo muito bom, principalmente na cidade, se levando em conta o tamanho do veículo. Mas uma coisinha que chama atenção tecnicamente aqui no motor, o que seria? Eu tenho a admissão de ar aqui na frente, passa pelo filtro de ar e vai lá para corpo de borboleta, coletor de admissão, todo em plástico, e vai para a admissão do motor. Alguns podem até confundir esse trecho aqui como achar que o filtro de ar é aqui, se não olhar direito para a lateral, mas na verdade o que seria isso? Para que eu preciso desse adendo no meu sistema de admissão? Repare que ele está conectado no duto que vem lá do filtro e um pouco antes da borboleta. Geralmente, quando você tem um coletor de admissão não tão grande, você afeta muito a curva de torque em alguns buracos.
Pode ser que você tenha torque em baixa rotação, aí vem um buraco em média, ou seja, o torque cai em média rotação e depois sobe em alta. Para evitar isso, você faz um coletor de admissão com maior volume, que absorva as ondas de choque. Mas também tem aquele efeito, se você tiver esse tipo de característica, tem um efeito do ruído no filtro de ar. Muitos veículos, quando você acelera em plena carga, você ouve aquele barulho típico de filtro de ar ressonando. Uma das maneiras para evitar isso é eu ter um volume maior na minha admissão, principalmente um volume fora do meu duto. E esse carinha aqui faz justamente um papel de um pulmão. Ou seja, se a onda de choque quiser se propagar e criar ressonância no filtro de ar e criar ruído, ela na verdade vai se dissipar através desse pulmão. Da mesma maneira que quando eu tiver com o pé no máximo, carga máxima, essas ondas de choque que afetariam o fluxo de ar para dentro do motor são amortecidas pelo pulmão. Consequentemente, eu faço a curva de torque consigo ter uma curva de torque mais plana, ou seja, torque mais constante em diversas rotações. O que é interessante no Nissan Kicks também é o design dele. O aerofólio, que não só auxilia na estética do carro, mas também na parte de aerodinâmica. Daí você pergunta, mas aerodinâmica num carro SUV? Para que eu quero um aerofólio? Na verdade, ele não faz o famoso downforce, de eu jogar a traseira para baixo, mas sim ele auxilia na hora que o ar circula. Você está numa estrada, por exemplo, ele vai passar por aqui, quando ele cria turbulência, ele quebra a turbulência. Com isso, você melhora o coeficiente aerodinâmico do carro e, consequentemente, o consumo de combustível e velocidade máxima do carro. Outro ponto que muitos podem achar que é estético, mas tem a sua aplicação técnica, é o teto. Se vê dois grandes vincos no teto. Na verdade, além do apelo estético, o principal disso daí, o que é? Em vez de eu criar uma chapa grossa para que ela não se movimente com qualquer pressão, eu posso colocar uma chapa mais fina, por consequência mais leve, por consequência eu estou baixando o meu centro de gravidade por ter menos peso no alto, e aí eu coloco essas nervuras ou esses vincos que aumenta a rigidez dela para deformação com pressão. Se eu não tivesse, qualquer pressãozinha eu já abaulava esse teto. Uma coisa que a gente achou bastante interessante também, que ajuda bastante no dia a dia, é possibilitar eu abrir o porta-malas aqui por fora. Pode parecer bobeira, né? Alguns carros não tem. Mas não só abrir o porta-malas em si, mas também como eu tenho a opção pela chave presencial, eu tenho um botãozinho ao lado que eu consigo trancar o carro por aqui. Uma coisa que chamou bastante atenção positivamente durante esse nosso teste de um mês ao volante é o espaço que se tem no porta-malas. Se sacrifica um pouco o espaço para os ocupantes traseiros em prol de ter um porta-malas de grande volume, mas não só grande volume em altura, mas principalmente profundidade, que é o que às vezes a gente sente falta nas SUVs pequenas. No caso, a gente pôde até levar a bicicleta em cima do carro sem as rodas e colocamos as rodas junto com a bagagem, tudo aqui dentro do porta-malas. Sobrou espaço para fazer isso. Mas uma coisa que se nota, principalmente em estrada, é o ruído de rolagem dos pneus. O ruído de pneu passa muito para dentro da carroceria. E qual é um dos motivos disso? O baixo isolamento acústico que o carro tem, tanto para diminuir o peso, que é um carro extremamente leve para o seu tamanho, mas também custos de produção e material. Ele não tem aquelas mantas que ajudam a isolar o ruído. Consequentemente, todo o ruído que vem, por exemplo, da caixa de roda, ele reverbera nas chapas e, consequentemente, se traduz em ruído interno de cabine, principalmente de rolagem de pneus. Uma coisa que frustra um pouquinho pelo valor do carro, afinal esse carro é oferecido na casa dos 90 mil, é o acabamento tanto de porta, painel, não que seja mal construído, mas e sim de materiais mais baratos, mais simples, tanto ao toque quanto a longo prazo. Se espera que isso aqui tenha bastante ruído e bastante marcas. A gente até veja algumas marcas que não saem. Uma das coisas que é o apelo de design desse carro é justamente o acabamento da porta traseira, que ela vai até, com vincos fortes, vai até a parte traseira do veículo, na coluna C.
Isso aí tem um grande lado bom, porque a hora que eu abro, principalmente para quem tem criança, é extremamente útil, porque eu tenho um grande espaço para vir carregando a criança, passar com os braços, colocar ela na cadeirinha, criando um grande vão aqui. Mas, para o outro lado, eu crio uma porta bem comprida. Então, se eu estou parado perto de uma parede, eu não consigo ter grande ângulo de abertura, porque eu vou bater justamente essa quina na parede. Um dos pontos que a gente sempre levanta também de colocar a cadeirinha no centro do carro, mesmo porque a gente tem Isofix nos dois lados que permitem a colocação no centro, mas a gente não tem o ancoramento superior e acaba fazendo uma certa gambiarra de prender ele no encosto de cabeça. Mas um ponto que é interessante levantar, o fato da criança estar no centro do carro, você traz maior segurança por estar mais longe, estar numa distância maior de possíveis vidro quebrando em cima da criança ou mesmo intrusão de peças num impacto lateral, bem como também o espaço para a perna. No próprio manual aqui da Nissan, eles recomendam, se você colocar a cadeirinha, por exemplo, atrás do banco do passageiro, você colocar o banco do passageiro mais para frente possível, pelo espaço entre as pernas, para as pernas da criança, porque no impacto você pode comprimir a perna da criança, coisa que no centro ela tem todo esse vão para caminhar. E um ponto interessante é o que realmente segura a cadeirinha no lugar é o ancoramento inferior do Isofix, tanto que se a gente remover o encosto de cabeça, que é o que a gente está usando como fixação superior, liberei a cadeirinha, ela continua bem fixa, ela continua no lugar. De maneira geral, o painel e acabamentos em geral do carro, ele é bem acabado. Ele não tem nenhum problema de ruído, ele não tem nenhum problema de falha, mas a gente sentiu um pouquinho de falta pelo preço do carro, ele ser um pouquinho mais refinado. Eles até tentaram dar uma enganadinha colocando revestimento de couro no painel, mas quando você olha para por exemplo, painel central, ele tem poucas informações. Ele tem o consumo, tem velocidade média e autonomia, mas ele não tem velocímetro digital, por exemplo, no painel central. Também carece um pouquinho a interação com o sistema de áudio. Extremamente simples de você fazer o pareamento do telefone, utilizar ele, bem tranquilo. Mas tem navegador, que também é muito tranquilo, muito fácil de usar, mas ele carece de não ter, por exemplo, CarPlay para o sistema Apple. E nenhuma interação com o sistema Android também. E a versão que a gente está, ela possui aquela chave de presença. Eu consigo abrir a porta, o porta-malas e dar a partir do veículo sem precisar colocar a chave mecanicamente. Porém, eu não tenho onde colocar a chave, eu não tenho um vão que eu coloque a chave perfeitamente. Então, se você é o cara que não gosta de deixar a chave no bolso, vai ter que colocar no console central, que é de plástico, e conforme você vai passar na buraqueira, vai fazer barulho, porque o console central inteiro é de plástico, de acabamento bem simples até. Já olhando o carro no elevador, a gente começa a notar alguns pontos, como, por exemplo, a parte onde eu tenho a entrada de ar para o radiador. Você vê que o radiador ele é mais na parte esquerda do veículo, ele não é tão central. Tem até um difusor para direcionar o ar por ele. E ao lado eu poderia até ter a opção de tampar essa grade aqui, favorecendo um pouco a aerodinâmica. Afinal, quanto mais ar entra para o compartimento do motor, mais ele se perde, criando arrasto. Mas é bem provável que eles mantiveram isso aqui aberto, porque lá atrás, ali em cima, se consegue até enxergar o alternador. Vai ver que foi uma maneira de manter o alternador em temperatura controlada. E é interessante que eu tenho essa entrada de radiador. Entre o radiador e o motor eu tenho um grande vão, sem protetor de cárter ou qualquer peça que fecharia essa parte inferior. E qual que é o motivo disso? Eu tendo esse vão grande, embaixo do carro eu crio uma zona de alta velocidade de ar, consequentemente uma baixa pressão aqui, ou seja, o ar entra pelo radiador e sai facilmente por baixo, aumentando a troca de calor. Outra coisa que chama atenção é a
parte de os defletorzinhos em frente ao pneu, que pode parecer uma bobeira isso, mas ajuda bastante a economizar combustível, por diminuir o arrasto aerodinâmico, diminuir a quantidade de ar que está entrando na roda, onde é bastante turbulento. Olhando por baixo dá para ver que o bloco dele é feito em alumínio. Qual que é a vantagem disso? Além de eu dissipar mais calor, eu consigo reduzir o peso do bloco do meu motor, consequentemente fazer a frente do meu carro ficar mais leve e o carro por inteiro mais leve. Uma coisa que chama atenção aqui, olhando, é a segunda sonda lambda, bem fácil de enxergar ela. E por que seria a segunda sonda lambda? Na verdade eu tenho uma sonda lambda lá na entrada do catalisador e uma que vai ler o sinal pós-catalisador. Para que isso? Na verdade é norma, eu tenho esse tipo de construção, hoje é norma, todos os carros têm, e ele apresenta, em função do sinal, da variação de sinal entre uma sonda e lambda, ele consegue identificar se o catalisador está envelhecido ou não, ou seja, se o catalisador ainda é capaz de converter os gases nocivos ou não. E como que ele faz isso? Você está andando na estrada, por exemplo, 100 por hora, constante, subitamente ele enriquece a mistura bem rápido e compara a reação de cada lambda. Se o catalisador é novo, a lambda primeira vai ver a mistura, vai perceber a mistura rica súbita, mas a segunda não, vai ter um amortecimento. A partir do momento que os dois sinais começam a caminhar juntos, significa que o meu catalisador está mais envelhecido e já não está convertendo os gases que eu preciso. Continuando por baixo do carro, você vê que ele tem uma construção tanto quanto simples, nenhum segredo no monobloco dele, sem proteção, sem isolantes, sem nada, tanto que reflete um pouco em ruído interno. E olhando nesse trecho, chama a atenção o seguinte, um dos pontos fracos desse carro é a autonomia, porque o tanque dele tem apenas 41 litros. E se percebe que eles fizeram a passagem do escapamento aqui, mas poderia ter um tanque um pouquinho mais largo, o escapamento um pouquinho mais espremido, melhorar um pouco esse package para ter um tanque um pouco maior. E já olhando a suspensão traseira, nenhum segredo, né? Eixo de torção, com mola helicoidal bem simples, sem variação na sua atuação. E também o freio traseiro a tambor. Não sentimos, na verdade, nenhuma falta de freio nesse carro. Ele tem, por geral, tanto na frente quanto na traseira, você vê que o tamanho do freio dele é pequeno. Um dos motivos dele ser pequeno é porque o carro é extremamente leve, se pensar no tamanho dele. O final do escapamento, o famoso apelo estético que hoje em dia prevalece, no final o escapamento ele termina de tal forma que ele ficaria escondido. Mas nessa versão colocaram uma ponteira apenas estética e acabaram colocando a ponteira de forma meio improvisada para atender o que eu já tinha de escapamento, fazendo um buraco inferior por onde realmente saem os gases. Uma das características que a gente já citou do carro é justamente eu não ter o que se chama o centro de direção, falta centro. O que seria isso? Se eu coloco a direção para o lado esquerdo, o carro vai sozinho para o lado esquerdo. Se eu coloco para o lado direito, o carro continua indo para o lado direito. Falta centro, falta autoalinhamento para o sistema de direção. Então, na verdade, quando você está andando num trecho reto, você é obrigado a sempre estar controlando você mesmo para manter o carro reto, e não ele não acaba não sendo autoalinhante. Mais uma vez gostaríamos de agradecer a NZ Centro Automotivo pelo espaço oferecido, elevador, estrutura, tempo. Se gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com os amigos, dar o joinha e continuar seguindo o nosso canal para as próximas avaliações. Obrigado!